E aí, pessoal, hoje eu queria saber se você já teve interesse de investir em um banco, mas ficou um pouco perdido na hora de avaliar a empresa, né? Afinal, o banco não tem receita, não tem dívida, não tem EBITDA, como é que eu avalio um banco, né? Se você quer saber mais os principais indicadores para avaliar um banco, fica nesse vídeo que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como avaliar um banco, tá? Mas antes disso, não esquece de me seguir lá no Instagram, @nicknix, e também participe do nosso grupo no Facebook, @FortunatosBlack. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre os principais indicadores na avaliação de um banco, a gente tem que entender como que o banco ganha dinheiro, né? Quais são as principais fontes de receita do banco. E basicamente são duas, tá? A primeira são os serviços, né? Como tarifas, anuidades e taxas de administração, que vocês estão cansados de saber e cansados de pagar também. Agora os bancos digitais estão vindo aí com menos taxas ou até gratuitas, né? E a gente está deixando um pouco de pagar essas taxas de serviço. E a segunda é o spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença entre a taxa que o banco paga para captar dinheiro com a taxa que o banco ganha quando ele empresta o dinheiro. Então, por exemplo, quando o banco faz um CDB, ele pega dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, pagando lá 6, 7% ao ano. E aí ele pega esse dinheiro e empresta para alguém que está com dinheiro faltando, né, a 100, 150% ao ano. Então, essa diferença aí é o spread bancário. Em economês, ele pega o dinheiro dos agentes superavitários e empresta para os agentes deficitários, tá? E esse spread bancário ele está fortemente ligado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, tá? Então o banco vai acabar pagando mais caro para captar o dinheiro e vai cobrar mais caro para emprestar esse dinheiro também. Então quando a taxa Selic sobe, o dinheiro fica mais caro, né? As empresas e a sociedade como um todo tem que pagar mais caro para ter dinheiro, para pegar esse dinheiro emprestado. Quando a taxa Selic cai, o banco acaba diminuindo essa taxa também, ou pelo menos deveria, tá? Aqui eu coloquei uma curiosidade que o Brasil tem um dos maiores spreads do mundo. A gente consegue ver aqui ó, que o país tinha um spread de 39,6% em 2016, atrás apenas de Madagascar, tá? Que é um país lá da África. Tá? Isso é vergonhoso para o Brasil. Notem aqui que países como os da Europa aqui, e o Canadá, por exemplo, têm spreads bancários de 5 a 10% ou de 2 a 5%. E é devido a esse spread altíssimo que é praticado aqui no Brasil que o Brasil tem os bancos mais rentáveis do mundo. Tá? Isso está ligado com a política, oligopólio e várias outras coisas aí que não são o tema do vídeo, beleza? Então agora sim, vamos falar dos indicadores. O primeiro que você tem que analisar é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? São os ativos menos os passivos. O que são os ativos? Os bens e direitos de uma empresa. O que são os passivos? As obrigações. Então se eu te perguntar qual que é o seu patrimônio líquido, o que você tem que fazer? Você tem que somar todos os seus ativos, ou seja, sua casa, seu carro e tudo mais, com tudo aquilo que você ainda tem a receber e subtrair pelas suas obrigações, ou seja, suas dívidas. Ou no caso das empresas, né, dívidas, funcionários e tudo mais. E aí é aquilo, né, pessoal? Quanto maior o patrimônio líquido do banco, melhor, né? Assim como quando a gente vai emprestar dinheiro para alguém, por exemplo, a gente prefere emprestar dinheiro para quem não tem tanta dívida, né? Para quem tem muitos bens, muitos direitos, né? Muita coisa a receber do que dívidas. No mercado também é possível a gente achar empresas que estão ao contrário, que têm mais passivos do que ativos. Quando a empresa se encontra nesse quadro, a gente fala que a empresa está insolvente, né? Algumas pessoas também se encontram nesse quadro, né? Quando o cara começa a girar cartão de crédito, fazer dívida sobre dívida, chega uma hora que ele não consegue mais pagar suas dívidas e aí ele acaba ficando com mais passivos do que ativos, né? E é esse tipo de pessoa que a gente não vai querer emprestar dinheiro. Inclusive, nem os bancos emprestam dinheiro para essas pessoas, certo? Só é importante lembrar que quando você está comprando uma ação, você não está emprestando dinheiro para a empresa, você está comprando uma parte da empresa, tá? Bom, e o segundo indicador é o PVP, ou Preço sobre Valor Patrimonial. Ele informa o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Tá? E esse indicador ele é importante especialmente em bancos. Tá? Por quê? Porque o patrimônio líquido de um banco basicamente é dinheiro e direitos creditórios. Tá? É diferente, por exemplo, de uma concessionária de veículos. Porque se você for calcular os ativos de uma concessionária, o que você vai fazer? Você vai pegar os carros daquela concessionária, vai pegar o preço da tabela FIPE de cada um e somar. Aí você vai falar, bom, os seus ativos é isso aqui. Porém, a gente sabe que esse valor vai estar bastante distorcido, porque a gente não consegue vender os carros
pelo preço da tabela FIPE, né? A gente vai acabar vendendo sempre a um valor menor, 10, 15, 20, 30% menor. Já em dinheiro isso não acontece, né? Porque o dinheiro ele vale dinheiro, né? O dinheiro sempre vale a mesma coisa, digamos assim. Já um carro, por exemplo, além disso, né, além da diferença da tabela FIPE e o valor que você consegue vender ele, ainda tem, por exemplo, de um carro sair da moda, né? Digamos que o Civic esteja na moda agora e daqui a um ano seja um outro carro. O preço do Civic, como a procura vai cair muito, o preço do Civic também vai cair bastante. E aí o valor patrimonial daquela concessionária vai ser alterado, né? Isso acontece em diversos tipos de empresas, setores de indústria e tudo mais que são super avaliados ou subavaliados. Já em bancos, né, como é de dinheiro e direitos creditórios, isso não acontece tanto, tá, pessoal? Então, por exemplo, se a gente vê um PVP de 1, isso quer dizer que o mercado está pagando pela ação exatamente o valor patrimonial da empresa. Então, se a empresa decidir, se o banco, né, decidir fechar as portas hoje, o acionista vai receber exatamente a mesma quantidade de dinheiro que ele tem na ação daquele banco. Agora, se a empresa está negociando um PVP de 0,50, por exemplo, de meio, isso quer dizer que o acionista vai estar comprando aquela empresa, vai estar comprando R$ 1 por 50 centavos, tá? Então, por exemplo, se ele comprar aquela ação e a ação decidir fechar as portas e tudo mais, ele vai receber o dobro do que ele pagou pela empresa, beleza? Porém, como a gente não está comprando só o valor patrimonial das empresas, né, a gente está comprando toda a operação da empresa e todo o lucro que a empresa gera, as empresas são negociadas por N vezes o seu valor patrimonial, tá? E quanto maior o valor patrimonial, mais risco, digamos assim, você está correndo, porque você está pagando, por exemplo, no Banco do Brasil hoje, 1,60 por cada R$ 1 de patrimônio. No caso do Itaú, você está pagando 2,63 por cada R$ 1 de patrimônio líquido, tá? Então, o mercado também não é bobo, né? Ele não vai pagar 2,60 para o Itaú e 1,60 para o Banco do Brasil se os dois tivessem o mesmo retorno, beleza? E é aí que a gente entra no nosso próximo indicador, que é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Ele mede a rentabilidade de uma empresa, ou seja, o retorno sobre o capital do acionista em um período de um ano. Em última instância, mede a capacidade da empresa de gerar lucros a partir de seu patrimônio líquido. É desejável que seja acima da taxa de juros da economia, ou seja, a Selic, e quanto maior inicialmente, melhor. Deve-se comparar setor a setor. Bom, então, como novamente, né, o patrimônio do banco basicamente é dinheiro e direitos creditórios, esse cara mede muito bem a eficiência do banco, né? Por quê? Porque ele vai medir o quanto que o banco consegue lucrar em cima de todo o patrimônio que ele tem, né? Porque basicamente o negócio do banco são dívidas. Para o banco é horrível ficar com dinheiro parado. Ele não pode ficar com dinheiro parado, né? Porque quando ele fica com dinheiro parado, ele está perdendo dinheiro. Ele precisa emprestar isso o mais rápido possível, nem que seja emprestar para o Tesouro Direto. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, que o ROI do Banco do Brasil é de 15% e o ROI do Itaú é de 19%. Ou seja, o Itaú é mais eficiente do que o Banco do Brasil e é por isso também que ele negocia um preço sobre valor patrimonial maior, né? Ele negocia um prêmio maior. Ou seja, a cada R$ 1 de patrimônio, o Itaú consegue devolver 19 centavos. Já o Banco do Brasil retorna apenas 15 centavos, tá? Então, esse é um outro indicador bastante interessante, principalmente para bancos. O terceiro indicador, agora sim, é mais específico em bancos, é o índice de Basileia, tá? O índice de Basileia, pessoal, basicamente, ele vai medir o quanto que o banco está alavancado, ou seja, como o banco não tem dívida, né, não tem dívida bruta sobre patrimônio líquido, a gente consegue usar o índice de Basileia. Em síntese, o índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$ 100 emprestados, o banco possui um patrimônio de 20. O índice mínimo exigido pelo Banco Central no Brasil é de 11%. Ele mede o nível de alavancagem de uma instituição financeira. Quanto maior o índice de Basileia, maior a solidez financeira do banco, tá? Então a gente tem que procurar índices de Basileia altos. A gente consegue encontrar isso em alguns sites que eu vou deixar lá no final e também no RI do banco, né? Você acessando o balanço lá, você consegue ver isso. Então, por exemplo, o BB hoje tem o melhor índice de Basileia. Eu peguei esses dados aqui no final de 2018, né? O resultado do final de 2018. Ele tem 18,9% de índice de Basileia, o Itaú 18%, o Bradesco 17,8% e o Santander 15%, todos muito acima do mínimo exigido, que é 11%, então nenhum desses bancos tem problema de alavancagem atualmente, tá? O segundo indicador, também mais específico para bancos, é o índice de mobilização. Quanto mais reduzido for esse índice de mobilização, maior a agilidade que o banco terá para usar o seu patrimônio a fim de honrar os seus compromissos.
Por exemplo, se um banco possui um índice de mobilização de 30%, significa que a cada R$ 100 em seu patrimônio, R$ 30 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais e etc. O índice máximo tolerado pelo Banco Central no Brasil é de 50%, quanto menor, melhor. Tá? Então, o Banco do Brasil tem 15% nesse índice, né, que é o melhorzinho aí. O Itaú, 25%, o Bradesco, 36% e o Santander, 12%. Tá? Ainda melhor que o Banco do Brasil. Aí você me fala, mas esse índice de mobilização não vou dar nem muita bola, né? Mas pessoal, esse cara aqui, esses dois caras aqui, são um dos principais indicadores pelo qual um banco quebra, tá? O Lehman Brothers, por exemplo, uma parte do motivo pelo qual o banco quebrou foi o índice de mobilização. Beleza? Então é interessante a gente ficar de olho nesses caras aí. O outro cara é o índice de inadimplência. O índice calculado pela razão de créditos em atraso superior a 90 dias por total de carteira de créditos. Então é interessante a gente analisar se o índice de inadimplência do banco está caindo, ele está estável ou está subindo, tá? Por quê? Porque se o índice de inadimplência está subindo, quer dizer que o banco está avaliando mal os clientes nos quais ele está emprestando dinheiro, tá? Isso é um sinal ruim, tá? A gente, como acionistas, como sócios dos bancos, a gente quer que eles façam um bom trabalho, tá? Se o índice de inadimplência estiver estável, tranquilo, caindo, melhor ainda, agora subindo, a gente tem que ficar de olho aí. O outro indicador é o PDD, né? Ou provisão de devedores duvidosos. O que é isso? Bom, o que é provisão, né? Provisão é um lançamento de valor na receita de uma empresa como se fosse uma despesa, sem ainda ser. Trata-se de uma reserva que corresponde à expectativa de perda de ativos, ou seja, é uma cobertura de despesas que pode ou não acontecer futuramente. Então, se o banco desconfia que alguém não vai pagar, ele faz essa provisão, né? Ele já joga isso daí como uma despesa que ele vai ter porque esse cara não vai pagar. Então, se o PDD do banco estiver subindo muito, isso também é um sinal ruim, né? Porque ele novamente está avaliando mal os seus clientes, porque a maioria está sendo um cliente duvidoso, não está conseguindo pagar as contas, e o banco que tem que arcar com isso. É claro que esse dinheiro tem seguro e tudo mais, mas o banco acaba tendo que arcar com este problema, beleza? Um indicador que eu esqueci de falar também é o lucro líquido, né? Porque o lucro líquido é óbvio, né, pessoal? A gente quer um lucro líquido sempre crescente, né? É muito importante que o banco lucre cada vez mais, tá? A maior parte desses indicadores que eu falei você consegue achar nesse site aqui chamado Banco Data, tá? Então, basicamente, você entra lá no bancodata.com.br, você consegue achar todos esses indicadores, inclusive esse indicador na sua corretora. Então, para você saber como está a solidez da sua corretora, você consegue achar aqui nesse site, Modal, Rico, enfim, todas as corretoras XP aí que você tem. Bom, pessoal, então se você quer aprender mais sobre análise avançada de ações e se tornar um investidor melhor e mais lucrativo, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vale a pena dar uma olhada. A gente tem 2 cursos, um avançado, que é para os investidores que já têm algum conhecimento e querem aprender a mais, evoluir, né? E um básico, que é para quem não sabe quase nada de nenhum tipo de investimento e quer aprender a mais sobre. E também tem o Viver de Investimentos, que é para o investidor que está começando, mas ele quer se tornar um investidor avançado, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, dá uma força aí que isso me motiva a continuar o trabalho, tá? Até a próxima, seja Fortunatus, fui!